Então, tiveram saudades do podcast do Candeias? Eu sei que sim, mas felizmente tive que dar prioridade ao terminar a minha licenciatura em Gestão Imobiliária, que felizmente consegui dentro do prazo que tinha estipulado dos 3 anos e mais um objetivo cumprido. Hoje tenho comigo uma das melhores advogadas do nosso país e que representa casos mediáticos também no país e que está sempre presente connosco nos canais televisivos, que foi minha docente na Unidade Curricular de Direito, Doutora Rita Garcia Pereira, o que desde já tenho a agradecer bastante a sua presença no podcast do Candeias por conseguir encaixar na sua agenda extremamente difícil. Muito obrigado. E então, quem é a Doutora Rita Garcia Pereira? Conte-me um bocadinho acerca de si. Antes de mais, bom dia. Sou, acho que é óbvio, mulher. Acho que é facto público e notório sportinguista, advogada, pois, é o que se arranja, advogada e docente universitária, em ambos os casos há, infelizmente para mim, 20 anos. Sim, docente, gostei muito das suas aulas, não é da graxa, atenção, já passei, já passou, já não há necessidade. Sim, já não há necessidade. E felizmente aprendi muito consigo na parte dos clausulados e na parte dos contratos, que é bastante útil para a minha profissão e no meu dia-a-dia. Mas, ok, falamos em área profissional e um bocadinho da parte pessoal, lazer. É muito difícil, eu não estou propriamente habituada a falar muito de mim, gosto de ler. Ok, boa. Gosto muito de ler, nesta fase da minha vida gosto de yoga. Não tive uma relação fácil com o yoga, na medida em que há uns anos atrás fui expulsa de 3 aulas, portanto começou por ser uma relação de ódio e passou a ser de grande simpatia. E gosto de viajar, essencialmente, e eu infelizmente não tenho tempo para muito mais. Já somos dois na questão do viajar. Arranjar tempo, temos que marcar. Mas mesmo assim às vezes, como ser advogada de barra, que é o que eu sou, é muito, de certa forma, é muito pouco compatível com uma agenda fixa, porque temos sucessivas marcações, depois vão atrasando, é difícil arranjar dias vagos. Não é muito fácil eu conseguir marcar uma viagem e não haver algum acidente, exceto no verão. É complicado. Mas gosto muito de viajar e a pandemia trouxe muitas coisas boas. Eu sei que isto não é politicamente correto, mas trouxe-me um grande sossego, mas em compensação tirou-me isso. É em agosto, tem que se viajar em agosto. É em agosto, mas em agosto é dedicado à minha ilha, ao Porto Santo. Fazer inveja aos outros. Fazer inveja aos outros, claro, sempre. Muito. Na prática é marketing, eu quero que as pessoas vão lá, que as pessoas precisam. Já estive, não no Porto Santo, mas estive no Funchal em 2011, eu gostei bastante. Não tem nada a ver. Hei de ir lá um dia. Tem de ir, porque são 9 km de praia, não tem a vegetação da Madeira, nada disso. Tem um mar que eu acho que é o melhor português, com uma cor lindíssima e boa comida. E já agora, bares muito simpáticos. Também faz falta. Também faz falta. Bem, foi minha docente na ESAI e pode-nos falar um bocadinho sobre a sua unidade curricular? Na realidade, eu acho que esteve distraído porque foram 3 unidades curriculares. Mas uma por ano. Mas são sempre um desafio porque se destinam a dar conhecimentos de direito e em especial direito dos contratos a pessoas que normalmente não querem saber nada disso. Exatamente. E que faz muita falta nos dias que correm e na hora de vender e comprar. E que estão habituados a usar minutas que são desadequadas. E, portanto, no início é um desafio, como sabe, porque normalmente os alunos já trazem as minutas, acham que aquilo resolve todos os problemas e, na realidade, às vezes cria bastantes. E, portanto, as minhas unidades destinam-se, a primeira é quase cidadania, que ganhou particular relevância com os estados de emergência, se estiver recordado. Depois, a seguir, entramos na dinâmica dos contratos, que no fundo é a que se destina, dos contratos que se prendam com a imobiliária, arrendamento, contrato de promessa, contrato de compra e venda, por aí. Sim, tudo muito bem. O que é um contrato de promessa, compra e venda? Para que é que serve? Eu até diria que
é o contrato mais importante que o contrato de compra e venda, porque é o que delimita as obrigações dos contraentes até à celebração da venda. No fundo, na celebração do contrato de compra e venda, paga-se o preço, recebe-se o bem. Tal e qual. É só isto. Eventualmente, para as pessoas que recorram a empréstimos, contratos de mútuo, usando o sentido mais rigoroso, há também a hipoteca. Mas é um contrato mais ou menos linear. O contrato de promessa de compra e venda é aquele mediante o qual as partes se obrigam a fazer um negócio e que, em função das diversas cláusulas, podem ter obrigações das quais muitas vezes não se apercebam ou, se ele não for formulado corretamente, exatamente, podem achar que os outros têm obrigações que na realidade não se verificam porque o contrato é nulo. E, portanto, entre os dois eu até diria que o contrato de promessa de compra e venda é bastante mais importante do que o próprio contrato de compra e venda, em termos dos cuidados que as pessoas devem ter. Os DIs, os pares, as cláusulas resolutivas, o assinamento, a assinatura do contrato reconhecida, que muitos dos seus colegas... Exatamente, que apenas serve para reconhecer as assinaturas, mas o seu conteúdo não é válido. O que passa a significar um contrato que não tem o reconhecimento das assinaturas é que, para o vendedor, ele pode ser confrontado com uma invocação de nulidade a todo o tempo. E em caso de incumprimento pelo comprador, pelo promitente comprador, isto significa que o vendedor não pode exigir, por exemplo, o sinal em dobro. Ou seja, não é em função desse contrato que se faz um negócio definitivo. E, portanto, eu diria que até exige mais cautelas do que propriamente o contrato de compra e venda. Completamente. Eu tenho sempre o hábito, mesmo que receba uma minuta de outros colegas meus que não do meu escritório, tenho sempre o cuidado do departamento jurídico ou do advogado que representa o vendedor ou o comprador, lermos e salvaguardar os interesses da parte que eu defendo, que faço, pronto, a parte da mediação, e já vimos minutas completamente descarregadas do Google, por exemplo. Até porque é isso, honestamente, que deve fazer, porque num contrato parte dos interesses de ambos os outorgantes podem ser confluentes, mas há partes que podem ser divergentes e, portanto, o seu trabalho, obviamente, é também proteger a pessoa que o contrata e apresentar a minuta que seja o mais compatível com os interesses desta. Uma minuta que se retira da internet é uma minuta feita em termos genéricos e que, por via de regra, das que eu tenho visto, não protege os interesses de ninguém, muito menos de ninguém naquele negócio em concreto. Completamente. Que acompanhamento é que a doutora Rita, juntamente comigo, como agente imobiliário, pode conferir aos clientes no momento dos contratos, no momento das análises, no momento de salvaguardar o interesse das pessoas? No momento das análises é claramente a sua repartição. Sim. O seu trabalho, e em parte o meu também, é em explicar as consequências de cada uma das cláusulas. Okay. E quando nós falamos de negócios com imóveis, estamos a falar de verbas significativas que podem ser completamente perdidas por uma minuta que está errada e que foi tirada do que eu costumo chamar o Dr. Google, explicar-lhes as consequências e tentar que nos contratos assinados sejam colocadas e depois celebradas as cláusulas que melhor lhes convém. Vou-lhe dar um exemplo. Uma pessoa faz um contrato de promessa, mas está dependente de um financiamento. Se não constar do contrato de promessa essa circunstância como condição, o que acontece é que, se não lhe foi concedido o financiamento, perdeu o sinal. Exatamente. Outro exemplo. Uma pessoa quer celebrar um contrato de arrendamento. Tem uma casa de férias num concelho limítrofe. Se não salvaguardar uma e outra situação, pode ser objeto de uma ação de despacho. Todos os negócios importam que se ouça os interesses da pessoa e que se adeque os mesmos face ao quadro legal. Acresce que existem não sei quantas normas que podem ser escolhidas pelas pessoas e não sei quantos regimes e soluções jurídicas, e tem de se perceber se para aquele interesse daquela pessoa a solução que está na dita minuta é correta ou se interessa mais outra qualquer.
E esse é, diria eu, o seu trabalho e também o meu. Claro, e se formos ainda mais longe, a partir do momento que o contrato de promessa, compra e venda seja efetuado, seja assinado, fazermos o próprio registro na conservatória, que honestamente tenho 5, 6 anos como agente imobiliário. É raríssimo, raríssimo em qualquer negócio ser realizado, porque lá está, como daqueles exemplos que nós tínhamos na aula, pode vir uma terceira pessoa e ser... Imagino que quer mesmo aquele imóvel. E a questão prende-se aqui. Mas podemos ir depois também, paralelamente, ver um outro caminho. Quer mesmo aquele imóvel ou não quer outro qualquer? A única forma que tem de garantir que o imóvel fica para si é justamente atribuir a chamada eficácia real ao contrato de promessa. Exatamente. Para isso, ele tem de estar bem celebrado e tem de ser registado. Se não for e aparecer um terceiro que o faça primeiro que nós, o imóvel fica para esse terceiro. E há imóveis que são idênticos e há imóveis que são irrepetíveis. São únicos. Que são únicos. Por seu turno, se o vendedor que recebeu o sinal insolver e esta situação se passar, o promitente comprador que não atribuiu eficácia real fica sem o imóvel, que apareceu um terceiro, e fica sem dinheiro. Exatamente. É tão simples quanto isto. Tenham cuidado. Cuidado. Principalmente em alturas como as que se vivem agora, cuidado. Completamente. Então, doutora Rita, e que normalmente, quais são os prazos entre um contrato de promessa, compra e venda e um contrato de compra e venda? Normalmente costuma ser 90 dias, mas não há um prazo específico na lei. É o prazo que as partes, que ambos os outorgantes concordarem. Muito bem. E, hipoteticamente, se uma das partes falhar com o prazo acordado, o que é que poderá acontecer? Muitos dos meus colegas enganam-se e dizem que o contrato fica imediatamente resolvido e apresentam ações em tribunal que são fatalmente perdidas. As partes têm que interpelar e conferir um prazo à outra para cumprir, porque estão no que nós juristas chamamos mora, mas ainda não em incumprimento, e só depois desta interpelação ser feita e de a outra parte não cumprir é que se pode então aí enfocar o incumprimento definitivo e receber, no seu caso, o sinal em dobro ou ficar com o sinal já pago. Sim, ou dependendo da cláusula que possa ter, em singelo. Ou em singelo, ou existir uma cláusula penal, por seja aí, aquilo que for, seja aquilo que for. Acordado. Ok, muito bem. Espero que tenham ficado esclarecidos. Não se esqueçam de subscrever o canal, muito importante, não se esqueçam, e também de seguir as redes sociais. E agora podem também ouvir no canal do Spotify a caminho do vosso trabalho. E há melhor companhia do que eu. Vamos embora. Ouçam.